Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós fazemos para acessar um banco de dados remoto via aplicativo Android. Eu já tinha mostrado alguma coisa aqui no canal utilizando o protocolo SOAP e agora nós vamos utilizar uma API REST para fazer a comunicação entre o aplicativo e o banco de dados. Então, só para nós ilustrarmos aqui, eu criei um banco de dados com o nome de cadastro, criei uma tabela pessoa, e essa pessoa tem três campos: o ID, que é a nossa chave primária, nome e CPF, ok? Para acessar esse banco, eu preciso ter uma API REST entre o banco de dados e o aplicativo Android para permitir essa comunicação. Essa nossa API, no caso aqui, foi criada utilizando o Node.js. É uma biblioteca JavaScript que permite com que você crie isso de maneira fácil. Aqui dentro do Node, nós utilizamos duas bibliotecas. O RESTify, que é o que vai permitir a nossa API funcionar, e também a biblioteca do MySQL para fazer a comunicação com o banco de dados. Então aqui nós fazemos a configuração da conexão com o banco. Lógico que na minha máquina, como está rodando tudo local, o endereço do meu host vai ser o localhost, ok? E nós temos aqui a função inserir pessoa, que vai efetivamente executar a nossa SQL no banco, ok? Dentro do RESTify, o que você precisa definir é o padrão da URL que vai receber esses dados. Então aqui toda vez que eu chamar localhost 2.8000, que é a porta onde o nosso RESTify vai estar rodando, barra cadastro, barra inserir pessoa, barra passar um nome e um CPF, ele vai chamar esse método inserir pessoa. Esse método vai receber esses dois parâmetros, nome e CPF, vai fazer a conexão com o banco de dados, utilizando esses parâmetros que nós configuramos aqui em cima. Nós criamos aqui uma string com a SQL que nós queremos rodar e aqui executamos a query. Essa condição que é feita aqui é somente para garantir que nós enviemos o resultado dessa query caso não dê erro. Okay? É bastante simples, é muito tranquilo de implementar isso. E bom, vamos dar uma olhada no aplicativo. O aplicativo em si, ele vai ter uma tela de cadastro onde nós vamos passar o nome e o CPF. E é somente isso. A primeira coisa que você deve fazer dentro do seu aplicativo para evitar qualquer tipo de erro na hora que você for testar é abrir o nosso Android Manifest e incluir a permissão para o seu aplicativo utilizar a internet. Sem essa permissão, o seu aplicativo não vai funcionar. Provavelmente nada do que nós vamos fazer aqui vai funcionar. E se você esquecer isso, provavelmente você vai ter muito problema e você vai ficar quebrando a cabeça tentando resolver, quando na verdade o seu código está correto e você só precisa habilitar essa permissão. Nós vamos utilizar uma página HTML, que, como eu já falei em outro vídeo, ela pode ser exibida dentro de um componente da plataforma do Android, que é o WebView. Então aqui nós criamos uma página HTML bem simples também, certo? Utilizamos aqui o Materialize para fazer toda a estilização da tela e jQuery com o jQuery Mask para fazer toda a parte de validação dos campos, a máscara que nós vamos precisar no CPF. E todos esses arquivos eles ficam dentro da pasta assets do Android. Por padrão, essa pasta não é criada quando você cria o aplicativo. Para você criar ela, você tem que vir aqui em app, clicar com o botão direito, New Folder, Assets Folder. E aí ele cria para você. Todos os arquivos dessa parte HTML do nosso projeto fica dentro desse assets. Então nós temos aqui todos os CSS, as fontes, os JavaScripts e a página HTML, certo? Como que nós vamos fazer então essa chamada ao nosso web service?
Aqui, a partir do momento que você clicar no nosso botão cadastrar, nós temos aqui uma função utilizando jQuery e Ajax, que vai pegar o valor desses dois campos nome e CPF e vai chamar a URL da nossa API REST. Quando ela fizer isso, assim que a nossa API retornar um resultado, nós estamos chamando uma função chamada showToast. Essa função showToast é uma função que está dentro de um arquivo JavaScript, esse android.js, que vai fazer o seguinte: vai chamar uma função do Android showToast. Antes de mostrar como funciona essa questão da comunicação entre JavaScript e a parte nativa do Android, eu vou mostrar para vocês como que fica a questão do WebView. Lá no nosso layout da nossa Activity, nós vamos colocar então um frame layout e dentro desse frame layout o nosso WebView, certo? Dentro do frame layout a gente define o largura e comprimento dele como match parent para ele ocupar toda a tela e o WebView também. Ou seja, o nosso WebView ele vai ocupar toda a tela, certo? Na nossa Activity, dentro lá do nosso método onResume, nós vamos então instanciar esse objeto cadastro WebView e criar dentro desse objeto WebSettings, chamar dentro desse objeto WebSettings, o método setJavaScriptEnabled para habilitar, para permitir que todo o nosso código JavaScript seja executado pelo próprio WebView. Além disso, nós vamos adicionar também o que nós chamamos de JavaScript Interface, que é essa classe que está no nosso pacote JavaScript aqui. Essa função ela recebe dois parâmetros. Ela recebe uma classe, que no caso é a nossa JS Interface, e também ela recebe uma string. Essa string é um alias que você dá para essa classe JavaScript JS Interface para que seja possível o arquivo JavaScript chamar a nossa classe. Então, o WebView vai entender que toda vez que você, dentro do JavaScript, chamar Android. Alguma coisa, ele sabe que essa alguma coisa, esse método que você vai estar chamando, ele está dentro dessa classe JS Interface. Então, o que foi feito? Dentro do nosso arquivo Android.js, nós temos aqui Android.showToast, passando um texto. Se nós viermos agora aqui na nossa JS Interface, vocês vão ver que nós temos aqui um método showToast que recebe uma string. E aí, dentro desse método, nós chamamos o nosso toast, que é aquele aviso que aparece na tela por um tempo determinado e depois some. Não é como um dialog que você tem que enviar uma confirmação, certo? Para esse método funcionar, nós temos que anotar ele como JavaScript Interface. Então, no momento que o usuário clicar no botão cadastrar, nós pegamos nome e CPF dos campos de input, que estão aqui. Desses campos de input, nós enviamos via URL para a nossa REST API. A nossa REST API recebe esses dois parâmetros aqui, formata uma string com a query, executa e retorna para nós o resultado. Havendo sucesso na comunicação, nossa tabela pessoa ela vai ser preenchida com o dado do nosso aplicativo. Então, se nós executarmos o aplicativo da maneira que está agora, então nós temos aqui o nosso WebView de cadastro, certo? Os dois campos já estão preenchidos porque nós fixamos aqui o value deles. Isso aqui é somente a critério de teste. E na hora que nós clicarmos então no botão executar, o nosso
web service tem que então executar essa query. Então, na hora que nós clicamos aqui, o nosso web service faz um insert no banco, passando esses valores que estão nesses dois campos, e aí retorna que a pessoa foi inserida com o ID 1. Se nós viermos no banco, então nós temos aqui a pessoa com a ID 1 inserida. Caso eu queira trocar, por exemplo, o nome da pessoa, e consequentemente o CPF, eu posso mandar cadastrar de novo. E aí notem que toda vez que eu mando cadastrar, um toast é exibido. Esse toast que é exibido é exatamente o toast que nós estamos chamando aqui. Notem que depois que a nossa URL é chamada, nós temos aqui uma função que recebe um objeto data. Esse objeto data, ele recebe exatamente o JSON que o nosso web service retorna com essas rows. No caso de um insert no banco, o que essas rows retornam são dados referentes à operação no banco de dados, como, por exemplo, linhas que foram afetadas. No caso do insert, o ID que foi inserido, caso você tenha configurado o autoincremento na tabela. E é isso que nós fazemos. Então, aqui eu pego o insert ID para exibir esse texto aqui. Então, a pessoa foi inserida com ID 3. Esse 3 é exatamente o insert ID do banco, baseado no autoincremento. E é o mesmo insert ID que eu pego aqui. E para fazer isso, para deixar essa operação mais consistente, eu confirmo se o affected rows, ou seja, a quantidade de linhas que foram afetadas, é igual a 1. Porque se eu estou inserindo uma pessoa no banco de dados, eu tenho que ter somente uma linha sendo alterada. Isso é muito importante, principalmente quando você precisa dar um update no banco, pois você consegue controlar quantas linhas foram alteradas. Ok? Pessoal, no próximo vídeo eu vou tratar essa mesma condição de fazer acesso a um banco de dados remotos, porém sem a utilização de JavaScript, sim utilizando Task. Já falei em outros vídeos sobre a questão da Async Task, e é uma maneira que também possibilita o acesso a banco de dados remoto. Então nós temos duas maneiras de fazer. Nós podemos fazer via WebView utilizando Ajax, mas em alguns casos isso não é possível ser feito. E aí nós temos que utilizar alguns artifícios da plataforma do Android para fazer esse acesso. Isso tem que ser feito de forma nativa. Então fique ligado nos próximos vídeos aí que nós vamos continuar com o desenvolvimento para Android.